Olá a todos, é um prazer estar aqui hoje abrindo esse evento, no ano em que celebramos os 10 anos dos princípios orientadores sobre empresas e direitos humanos, o grande marco internacional que traz importantes diretrizes para o efetivo respeito das empresas em relação aos direitos humanos. Para aumentar a transparência no Brasil com relação ao tema, a Acnud e o Pacto Global Brasil identificaram a necessidade de divulgar o que as empresas que operam no país estão realizando no tocante a essa temática. Assim, foi organizado um chamado para que as empresas compartilhassem o que estão desenvolvendo para a efetiva implementação do respeito aos direitos humanos no contexto do projeto Conduta Empresarial Responsável na América Latina e no Caribe. E algumas dessas práticas foram incluídas em uma publicação que acabou de ser disponibilizada no site do Pacto e da Acnud. Convido a todos para irem lá e checarem essa publicação, depois a gente vai mandar o link. Os casos ilustram como as empresas implementaram ou estão implementando os princípios orientadores. Nessa sessão, contaremos com dois representantes de duas dessas empresas, que trarão um pouco da sua experiência. A ideia, na verdade, era trazer todos, mas o tempo não nos permitiu. Mas a gente agradece a todas as empresas que participaram e mandaram seus cases. De toda forma, hoje é dia de celebrar essas boas práticas, e realmente é um prazer estar aqui com vocês, juntamente com o Ian. O grande arquiteto dos princípios orientadores, o professor John Ruggie, nos deixou há pouco, mas a intenção aqui é que seu legado seja multiplicado como ele já tem sido. E assim eu abro esse evento e passo a palavra para o Ian Yarabi, que vai falar um pouquinho para a gente sobre os desafios na implementação da devida diligência de direitos humanos no Brasil e na América Latina, e depois eu volto para contar para vocês como será nosso painel. Obrigada. Boa tarde a todas e todos. É um prazer estar hoje com vocês. Você me escuta bem? Sim, Ian, pode continuar. Bem, ainda hoje, depois de uma década de adoção dos princípios orientadores da ONU, muitas pessoas se perguntam como é possível associar empresas à promoção dos direitos humanos. Afinal, muitas vezes assistimos a violações de direitos humanos resultantes do impacto de operações de empresas. Não vamos esquecer de Brumadinho ou de Rio Doce. Não podemos ignorar as comunidades indígenas atingidas por atividades de empresas ou as vítimas de exploração do trabalho escravo, as vítimas da discriminação. Então, é nosso dever como escritório do Alto Comissariado da ONU para os Direitos Humanos, que represento nesse evento, promover e proteger os direitos humanos reconhecidos internacionalmente. Tem sido a partir do projeto Conduta Empresarial Responsável na América Latina e Caribe, junto com OIT e OCDE, e apoio da União Europeia, que temos reforçado nosso engajamento no tema de empresas e direitos humanos. Gostaria de aproveitar para agradecer também à Rede Brasil do Pacto Global pela parceria durante todos esses anos, em especial agora, quando lançamos juntos esta publicação com boas práticas empresariais. Esse trabalho de identificar casos de compromisso público com os direitos humanos e de implementação da devida diligência constitui um esforço de mostrar que as empresas, sejam elas de pequeno, médio ou grande porte, podem sim respeitar os direitos humanos e fazer uma diferença positiva na vida das pessoas. Recebemos mais de 30 casos que foram analisados por um comitê de especialistas avaliadores. Desses, 12 casos integram a presente publicação. Agradeço às empresas que participaram e buscaram dar visibilidade a experiências que promovem uma cultura de direitos humanos. Passo a ressalva, contudo, que apresentar boas práticas não significa dizer que está tudo bem, significa dizer que estamos avançando. Há muitas lições aprendidas que precisam ser compartilhadas. 10 anos dos princípios orientadores nos levam a inúmeras reflexões sobre qual vem sendo o engajamento das empresas com os direitos humanos, quais avanços foram possíveis e, sobretudo, quais desafios deverão ser enfrentados. É certo
que os princípios orientadores, como seu próprio nome diz, não possuem a expectativa de obrigar práticas empresariais, mas de trazer insumos sobre o que deveria ser adequado, observado, e quais práticas são inadequadas. Documentos nacionais mais robustos devem sempre ser incentivados a fim de que violações aos direitos humanos não sejam normalizadas. Tais avanços devem buscar incentivar práticas empresariais respeitosas e inclusivas, já que é cada vez mais evidente que aquelas que não adotam práticas de respeito aos direitos humanos tendem a sofrer impactos em sua imagem e até mesmo em seus negócios. A próxima década desafia todos os atores da região a aumentar o ritmo da implementação dos princípios orientadores para alcançar resultados tangíveis para as pessoas e comunidades afetadas e o desenvolvimento sustentável para todas e todos. Por isso, é com satisfação que eu participo desse painel sobre boas práticas de empresas em direitos humanos, com a consciência de que temos muito a avançar ainda. O Fórum Regional tem esse propósito, pensar os próximos 10 anos dos princípios orientadores. Convido a todas, todos e todas a participarem nessa reflexão e avançarem na agenda de respeito e promoção dos direitos humanos no âmbito das suas atividades empresariais. Muito obrigado por sua atenção. Estão me ouvindo? Obrigada, Ian, pelas suas palavras, sempre inspiradoras. Eu também agradeço a presença de todos, todas e todes aqui. Como eu falei, a gente vai ter a chance aqui nesse painel de conversar com duas empresas, com representantes de duas empresas, para falar um pouquinho sobre a publicação e sobre a experiência que eles tiveram, que eles estão tendo na efetiva implementação dos direitos humanos. Então, aqui eu tenho comigo o Rodrigo Santini, que é o líder da marca e ativismo da Ben & Jerry Brasil, e a Elaine Santana, que é a coordenadora de responsabilidade social e direitos humanos da Braskem. Primeiro a gente vai conversar um pouquinho com o Rodrigo, que vai contar para a gente um pouco do compromisso público da Ben & Jerry, e depois a gente vai falar com a Elaine, que vai falar para a gente um pouquinho sobre os desafios da devida diligência. Então, começando aqui com o Rodrigo, eu queria passar a palavra para você, Rodrigo, já com uma pergunta, né? E a gente começa a nossa conversa, na verdade. Como que o compromisso público de respeitar os direitos humanos tem sido implementado pela Ben & Jerry? Bom, boa noite a todas, todos e todos. Eu sou um homem branco de cabelo e barba castanhas aqui, uma camisa azul. Juliana, acho que é uma belíssima pergunta, né? Ou seja, essa implementação ela acontece de várias formas e acho que tem uma série de questões importantes aqui. Primeiro, por que a gente trabalha esse tema, né? A Ben & Jerry's é uma marca ativista. Isso significa que tem uma diferença em relação ao marketing de causa, né? Primeiro, a gente olha muito essa questão do ponto de vista de o que é importante nesse território, quais são as grandes causas nesse local onde a gente está atuando, né? Então, existe uma flexibilidade para que cada pessoa possa, ou cada escritório possa atuar nesse território, encontrando a melhor forma de mitigar questões importantes. No Brasil, a gente sabe que a questão LGBT é uma questão muito relevante, ou seja, o Brasil é um dos países considerados aí mais violentos contra essa população, então olhar para esse tema é um tema muito importante porque ele também é transversal. Falar do tema LGBT é você falar de gênero, é você falar de orientação afetiva e sexual, tem o cruzamento, a interseccionalidade de raça, então quando você traz esse tema, você puxa um fio que traz outras várias questões, né? E quando eu falo de ativismo, eu falo de atuação da porta para dentro e da porta para fora. Ou seja, eu estou falando que é basicamente a gente pensar em políticas internas, de contratação de pessoas, de diversidade, cuidado e inclusão, de repensar essas relações internas, mas também é um espaço onde a gente está pensando o ativismo da porta para fora. Como é que a gente se posiciona como, digamos, um ator importante nessa sociedade para que algo efetivamente mude? Estou falando aqui de, por exemplo, de fazer influência em políticas públicas, em a gente pensar junto com a sociedade civil como é que a gente pode deixar um legado para essa sociedade. Acho que o importante nesse processo, né, quando eu falo de ativismo, é a gente entender que todos nós, que estamos num processo democrático, temos o dever de mantê-lo
né? Todos nós temos esse dever de zelar por esse processo, que é um processo justo para todas as pessoas. Isso não pode estar somente na mão da sociedade civil, ou não pode estar somente na mão do Estado, isso tem que estar distribuído entre todos. Agora, é importante dizer que neste processo deve-se haver um cuidado, sim, no sentido de que essa costura, né, esse diálogo entre todos seja respeitado, ou seja, o papel do Estado é de extrema relevância e não pode ser substituído, não pode também ser substituída a sociedade civil. Então, existe um processo de escuta muito grande de entender quais são as prioridades nesse território, que papel cabe à empresa e deste lugar que ela tem, deste lugar de fala, como ela trabalha. No caso de Ben & Jerry's, é muitas vezes amplificando essa voz, é trazendo as causas para a sociedade, chamando a sociedade civil, né, junto com as organizações sociais, a agirem, para que a gente tenha um avanço de políticas públicas como a criminalização da LGBTfobia, como a gente trabalhou, ou, por exemplo, uma maior representatividade de pessoas LGBT no legislativo. Então, pensar ativismo para Ben & Jerry's como resumo é a gente criar diálogos, espaços em que a gente converse com a sociedade e não somente pense numa política de mitigação de riscos, mas também uma política que a gente olha da porta para fora e entende como agir de forma conjunta com a sociedade. Obrigada, Rodrigo. Você falou muito da porta para fora, né? Acho que vocês têm essa perspectiva de da porta para dentro e da porta para fora. Da porta para dentro, como que a estrutura e a governança da empresa tem ajudado vocês na efetiva implementação do compromisso que vocês assumiram? Essa é uma pergunta muito importante, porque eu acho que ela tem que, de certa forma, estar em vários níveis, né? Ou seja, a gente tem hoje, por exemplo, Ben & Jerry's Global, um board, que esse board é composto, em sua maioria, por pessoas que vêm do ativismo. Ou seja, são pessoas que estão olhando para causas diversas, que estão no board da empresa, no conselho da marca, né? E que, portanto, dão muito as diretrizes desse tom, como é que estão os valores, né? Ou quais são as prioridades que existem aqui dentro. Ou seja, os valores da marca devem premiar absolutamente tudo o que é feito, inclusive os produtos que a gente pensa. Eles são facilitadores da causa, né? O sorvete, o pote de sorvete, é um facilitador para a gente levar temas difíceis ou pensar esses temas junto com a sociedade. Quando a gente olha para a nossa equipe, a gente está pensando numa equipe plural, com diversidade, então estou pensando numa equipe, no nosso caso, né, com uma diversidade de orientação afetiva sexual, mas também uma diversidade de gênero e uma diversidade de raça, porque esses olhares plurais vão também nos ajudar a pensar isso de uma forma muito mais ampla. Terceiro ponto que eu acho que é importante aqui é ter pessoas que vêm do terceiro setor e especialistas que conseguem dialogar também com esses outros setores. Ou seja, é importante fazer isso de uma forma correta, contundente, com pessoas que sejam expertos nessa área, né? E acho que, por último, aqui, é importante dizer que os valores, né, a missão social, como a gente falou, eles são transversais, passam por todas esse nosso pensar de produto, de ações, etc. Então, acho que ele é mais complexo do que somente um grupo de pessoas que atua, mas isso tem que estar em vários níveis para que, efetivamente, ele atravesse a marca e não se perca com o tempo, né? Fundamental o envolvimento da alta liderança aí, né, Rodrigo? Acho que Totalmente. sem esse envolvimento, o compromisso não consegue ser efetivo de verdade, né, Rodrigo? Porque, na verdade, as métricas de negócio têm que estar ligadas a isso. Por isso, na verdade, a liderança tem que estar também muito conectada a essa questão, né? Isso a gente vê em outras empresas também. E da porta para fora, o que vocês veem aí de desafio na implementação do compromisso? Acho que da porta para fora, acho que o grande tema para a gente é como é que você avança com agendas tão importantes e relevantes, muitas vezes em cenários que são cenários desafiadores, né, em que existe, por exemplo, um cenário de uma sociedade que muitas vezes se posiciona contra, e aqui não é uma questão de marca ou não. Para a gente não é uma questão de que as pessoas precisam concordar ou não com o que a marca faz, mas é uma questão de que quando a gente sai para a rua, né, e quando a gente vai chamar pela população para que exista esse apoio a uma causa, seja através de uma assinatura de petição, ou para que se crie uma pressão para que uma política pública avance, por exemplo, a gente tem que ser muito efetivo na forma de dialogar com a sociedade, ou seja, o diálogo ele é muito importante, chamar as pessoas para atuação é muito importante, para que eu crie conversão no sentido de, por exemplo, aqui não é conversão de produto, mas conversão, por exemplo, no caso de assinaturas, ou no caso, por exemplo, de uma pressão, ou de eu chamar pessoas para visitarem um site que tem uma proposta específica. Então, eu acho que existe um desafio que é dialogar com uma sociedade que muitas vezes é polarizada, e nesse sentido é como chamar mais pessoas a participarem
por uma mudança importante estrutural, né? Eu acho que também é importante dizer que essa diferenciação do marketing de causa, ele vai olhar muito mais para resultados da causa. Então, um grande desafio, e esse não é um desafio só da marca Ben & Jerry's, mas para todo mundo que atua no terceiro setor, as métricas de sucesso não são métricas de brand equity, não são métricas específicas da marca, mas são métricas do território, né? Você conseguiu ou não, de fato, impactar naquele território pela mudança. E essa é uma dinâmica bastante desafiadora, né? Tem que ser pensado junto com as organizações sociais, a gente tem que desenvolver ferramentas específicas para chegar nesse ponto. E também um terceiro ponto que eu citei, de certa forma, na primeira pergunta, mas que eu acho que é importante falar um pouquinho mais, é respeitar os limites, né? Ou seja, quando eu provoco o Estado a fazer algo, isso não quer dizer que eu possa tomar o lugar do Estado, né? Ou seja, muitas vezes a sociedade civil, o que ela traz é um projeto piloto, uma ideia, algo que pode ser replicado por esse Estado. As empresas têm o papel, muitas vezes, de dar esse apoio, de chamar mais pessoas, de aumentar a voz dos movimentos. Agora, querer, muitas vezes, tomar este lugar, né? Seja da sociedade civil, não escutando a sociedade civil, ou seja, por exemplo, tomando o lugar do Estado, fazendo um papel que cabe a ele, é muito perigoso também para o processo democrático. É sempre importante a gente entender que este lugar que a gente ocupa, ele tem limites, mas ele pode muito bem ser questionado ou discutido conjuntamente com esses outros atores. Então, é um trabalho de muita sensibilidade que exige esse olhar de escuta e de perceber o território, né, com todos esses players, e é muito mais complexo do que somente vender produtos para um consumidor. Não é disso que se trata. Isso que você tocou muito interessante, né? Você consultar os diferentes stakeholders, né? Quando a gente está pensando na política, porque obviamente, muito mais difícil. Fazer uma política dentro de casa, só lá com as informações que você tem, é uma coisa. Você fazer um compromisso de verdade público, consultando os diferentes stakeholders, tem uma outra perspectiva, muito mais difícil, mas de fato muito mais verdadeiro, né? E eu incluiria aqui também uma outra questão, que é da porta para dentro. Quando a gente vai da porta para fora, também existem discussões a serem feitas, ou seja, eu começo a fazer campanhas, por exemplo, de chamando pessoas a participarem de atos democráticos que envolvem outras áreas da empresa, né? Envolvem saberes, por exemplo, de compliance, do jurídico, de outras áreas que muitas vezes não participam da construção da conversa que acontece do ponto de vista de marketing. Então, como é que esses conhecimentos, né? Como é que o pessoal de relações governamentais, etc., vem para a mesa também conversar e criar essas relações conjuntas? Então, existem desafios de todos os lados, né, da porta para dentro e da porta para fora. Agora, eu encerro também aqui essa fala dizendo, por mais que existam desafios e que possam desanimar, eu acho que é cada vez mais necessário que todos nós nos posicionemos por ter uma sociedade democrática, e isso passa por, obviamente, respeitar os direitos humanos. Isso não é invenção, isso são cartas e acordos já feitos, né? O nosso papel não é só zelar, mas é também chamar atenção para que todos possam seguir isso, né? Exemplos que possam chamar atenção para esse tema, acho que são super relevantes, e como disse o Ian, esse é um trabalho contínuo, né? A gente, é um espaço que muitas vezes ao estar aqui, a gente pode pensar, chegamos lá, né? Não existe um chegar lá, esse é um trabalho que a gente nunca pode esquecer, que está em construção sempre. Muito boa esse término da sua fala, porque me dá um bom gancho para passar a palavra para a Elaine, inclusive. Porque quando a gente fala de devida diligência, a gente não fala de algo que é pontual. A gente fala de algo que a gente tem que estar sempre atento. A devida diligência não é, vou fazer um projeto, faço uma devida diligência, acabou. Não é assim que funciona. Então, passando já a palavra para a Elaine, eu queria ouvir um pouquinho de você, Elaine, dos desafios da realização da devida diligência. Como é que vocês têm conseguido, fala um pouco dos desafios e como vocês têm conseguido transformar esses desafios em oportunidades. Excelente. Boa noite a quem participa desta sessão. Boa noite, Juliana. Boa noite, Rodrigo. Uma honra dividir esse momento com vocês. Uma honra representar a Braskem nesse momento tão especial de reconhecimento de boas práticas em direitos humanos. A devida diligência, ela é fundamental para o que nós estamos buscando, e é buscando ser uma empresa mais humana, uma empresa que leva para toda a sua cadeia de valor equidade, o respeito aos direitos humanos e o desenvolvimento local para as comunidades do entorno das nossas operações. Eu acho que o desafio maior para todas as empresas que iniciam essa trajetória de realização de devida diligência, sem dúvida, o Rodrigo também mencionou, é o compromisso da alta liderança. A alta liderança, ela vai puxar
as pessoas para o entendimento de que fazer a devida diligência envolve identificar os seus potenciais riscos, quem sabe até violações. Mas através deles é possível construir bons planos de gerenciamento ou planos satisfatoriamente adequados para gerenciar estes riscos. E com isso poderemos dar transparência a estes riscos, levar uma comunicação clara e adequada para as comunidades, para toda a nossa cadeia de valor, e fortalecer, então, o nosso papel junto à sociedade de ajudar nessa transformação social, na redução da injustiça social e na oportunidade que podemos dar a tantas pessoas que estão ali próximas às nossas operações, que estão na nossa sociedade e que merecem esse legado que cada empresa pode deixar. Eu acho que o que nós estamos colhendo, acredito que um pouco do que eu acabei de falar reflete isso. Desde 2017, nós estamos nessa caminhada de olhar para os nossos potenciais riscos. Foi quando nós realizamos a nossa primeira devida diligência em direitos humanos. Aprendemos muito. Com isso, conseguimos identificar 17 riscos, sendo 5 deles altos, construir um plano de ação para gerenciá-los e dar visibilidade a este plano de ação através de reporte público que está no nosso site, onde esses riscos são identificados, bem como as ações que estão gerenciando estes riscos. E nessa transparência se faz também para casos de remediação. O caso Maceió é um caso de remediação, de reparação, de medidas de direitos humanos, que também tem o reporte público associado a tudo que nós estamos fazendo através de um site específico. Então, o aprendizado em devida diligência e o apoio da nossa liderança, da alta liderança, para que, de fato, possamos não só realizar a devida diligência, mas aplicar as ações necessárias para gerenciar os riscos identificados, é essencial. Obrigada, Elaine. Realmente, quando a gente está falando de due diligence, tem muitos desafios, e o desafio da reparação é um desafio gigantesco, né? Porque, como o próprio Ian falou na fala dele, a gente não acha que a gente tem só perfeição, né? Tanto que um dos pilares dos princípios orientadores é o pilar da reparação. Então, a gente também tem que considerar o pilar da reparação quando a gente está falando de devida diligência. E aí eu queria ouvir um pouco de você, que benefícios vocês têm visto ao realizar a devida diligência em relação aos direitos humanos? Bom, quando nós realizamos a devida diligência em 2017, essa foi uma devida diligência feita apenas no Brasil. A Braskem também tem operações nos Estados Unidos, México e na Europa e Ásia. Bom, e no Brasil nós identificamos, como eu mencionei, 5 riscos altos. Um deles em diversidade e diversidade, perdão. E nesse sentido, o avanço de todos os nossos compromissos com diversidade, equidade e inclusão, ele se fortaleceu. Quando você faz uma devida diligência, identifica um potencial risco e traça um plano para poder você avançar nas medidas de gerenciamento deste risco, você conquista espaço para trazer direitos humanos para a pauta da alta liderança, para as reuniões que fazem com que a gente avance na nossa estratégia. Então, é essencial entender que há benefícios para além de você resolver um risco potencial. Há uma grande força que fala justamente com a estratégia da empresa. O Rodrigo também trouxe este ponto da estratégia da empresa. Então, em 2020, nós passamos pela revisão da nossa estratégia de desenvolvimento sustentável e botamos um macro-objetivo específico sobre responsabilidade social e direitos humanos. E para este ano, a grande meta é fazer uma devida diligência, desta vez global. A ideia é não olhar só para o que está aqui no Brasil, mas ter a oportunidade de aprofundar o nosso olhar para os Estados Unidos, para o México, a Europa, a Ásia, e daí sim, nós temos um olhar integrado de como é que nós deveremos, de fato, potencializar o framework de John Ruggie. Como é que nós podemos potencializar a proteção, o respeito e, caso aconteça uma violação, as medidas de reparação. Obrigada, Elaine. De fato, é muito importante, como você bem disse,
traçar uma matriz de materialidade, né? Vocês identificaram esses 5 pontos, mas acho que a matriz de materialidade é algo fundamental nessa jornada, né, dos direitos humanos, porque, obviamente, uma empresa com as suas atividades pode, eventualmente, impactar diferentes direitos humanos, né? Então, é importante ter essa matriz de materialidade. Vocês tiveram alguma dificuldade para fazer essa matriz de materialidade ou foi uma coisa tranquila para vocês? Foi o primeiro passo, de fato, que vocês fizeram, a matriz? Sim, foi o primeiro passo. Seguindo a nossa política de desenvolvimento sustentável, fazer a matriz de materialidade é o primeiro degrau, é o primeiro step, onde você, de fato, entende toda a sua operação e todos os possíveis impactos da sua operação. A devida diligência, ela veio nessa construção em direitos, a devida diligência em direitos humanos, assim como nós temos também a devida diligência dentro da nossa cadeia de valor, mas veio como um passo a mais, como mais um degrau que a gente vai alçando, então, as nossas intenções. Eu aproveito aqui para fazer dessa sua pergunta também, Juliana, um momento aqui de uma menção honrosa, então, ao John Rugg, em nome da Braskem, que nos deixou recente e que nos mostra claramente que cada passo dado rumo a, de fato, concretizar respeito, proteção e remediação em direitos humanos é o que fortalece uma empresa rumo a esse legado intergeracional que ela quer deixar. Então, é cada passo que a gente dá que faz com que a empresa se mova e todos os que estão em torno também observem esse movimento para que nós possamos atingir, então, este tão sonhado legado intergeracional de respeito e dignidade ao ser humano. Obrigada, Elaine, eu concordo com você. Acho que é uma jornada, né? A gente tem falado muito de ESG e a gente fala muito dessa jornada, e o S é sempre um super desafio, né? E aqui, quando a gente fala de direitos humanos, é o grande S do ESG, dessa jornada que a gente tem que começar, e são dados alguns passos, e a gente não consegue virar da noite para o dia, mas a gente enfrenta os desafios e vai caminhando. Eu queria aqui deixar aberto para qualquer um de vocês que estejam nos assistindo, fazerem perguntas, mas eu queria fazer uma pergunta adicional para o Rodrigo, e depois para você, Elaine. Rodrigo, o Ben & Jerry é uma marca conhecida como ativista, e já avançou muito nessa agenda de direitos humanos, né? Vocês têm planos para esses próximos 10 anos? O Ian falou desses próximos 10 anos. Vocês têm planos para os próximos 10 anos? Tem alguma dica para dar para essas empresas que estão no começo da jornada ou que já estão nessa jornada de implementação dos princípios orientadores e que gostariam de dividir? Você gostaria de dividir alguma coisa aqui com elas? Acho que tem, bom, em relação a planos, né, a gente continua com as agendas. Eu acho que a nossa maior questão talvez seja trazer uma liberdade territorial cada vez maior, para que os escritórios possam trazer as soluções para o território no qual eles estão, né? Então, e junto de um framework global, né? Como é que você trabalha essas duas questões? Então, é claro que tem uma preocupação da gente ter um impacto global, mas pensando com essa liberdade muito territorial das causas, né? Eu diria para você que em relação à questão de dicas, o maior desafio, Juliana, eu acho que a gente estava aqui comentando, né, da porta para fora e tudo mais, eu acho que tem uma coisa que é a coragem do posicionar-se, né, ou seja, entender que não é só uma questão de opinião, mas é uma questão de uma construção profunda com essa sociedade civil, que essa coragem, na verdade, ela não vem completamente solta, ou seja, essas áreas outras, né, que devem ser interrelacionadas no processo, como compliance, como legal, devem entrar nessa questão. Eu acho que, mais do que tudo aqui, é compreender que sim existe, porque muitas vezes existe ainda essa ideia de que, já que eu sou uma empresa, eu posso ser neutro, né? Essa ideia de neutralidade é uma ideia completamente equivocada. E é por isso que, na verdade, quando a gente chama outras áreas para a mesa, é importante que todos estejamos muito alinhados no sentido de que não existe neutralidade. A gente começa a partir daí. Neutralidade, nesse sentido, significa calar-se, significa não agir, né? O nosso CEO um dia disse uma frase que ficou muito forte para mim, que era: quando a gente vê algo, já não é possível desver. A sua única opção é você agir ou você fingir que não viu, mas não tem como esquecer. Então, é aquela velha história, né? Ou seja, se eu vejo uma situação e não ajo, não existe neutralidade. Eu tomei uma decisão de não agir.
eu tomei uma decisão de não fazer, né? E isso significa muito. Então, eu acho que são duas questões. Uma é entender que esse tema não é um tema só de coragem, mas um tema de posicionamento, porque posicionamento todos temos o tempo todo. E segundo, sentar na mesa com mais pessoas que possam compreender e ajudar a criar essa estratégia de uma forma, de fato, contundente e profunda. Elaine, você tem alguma coisa para contribuir também nessa pergunta? Acho que sim, né? Alguma dica? Sim, eu acho que tudo que a gente faz em direitos humanos, na verdade, ela está no valor que a empresa acredita e que leva à frente. Se a essência dessa empresa é o ser humano, ela com certeza vai olhar para direitos humanos como um impulsionador deste valor e da sua estratégia. E ela vai entender que essa jornada, como você também mencionou, Juliana, ela se dará com passos que podem parecer pequenos no primeiro momento, mas que devem ser consistentes o suficiente para impulsionar o segundo passo. Nunca é um passo pequeno, porque falar em direitos humanos, nós estamos aqui comemorando uma publicação de 10 anos, nós estamos muito recentes em alguns temas. Então, nós precisamos dar os passos. Então, é preciso que isto vire valor para as empresas, valor para quem está na alta liderança das empresas e para cada um dos funcionários dessas empresas, mas não só os funcionários diretos, os indiretos, toda a cadeia de valor, clientes, fornecedores, comunidade, elas precisam perceber que essa empresa, ela não está apenas falando, ela está agindo conforme aquilo que é valor para ela e ela acredita. Eu acho que se a essência da empresa é isto, nós teremos em breve um avanço significativo em direitos humanos no mundo empresarial. Muito bom, Elaine. Aproveitando o que você acabou de falar, das pessoas, desse engajamento que você falou, dessa preocupação, a gente recebeu uma pergunta aqui que eu queria passar para você, vamos ver se você consegue contribuir. Você percebe maior engajamento ou senso de pertencimento nos integrantes das suas empresas em paralelo a essa evolução do respeito aos direitos humanos? Eu acredito que esta é a forma como a empresa claramente comunica que as pessoas são importantes. Então, na Braskem nós temos alguns valores essenciais e um deles é que a pessoa é livre para ser ela mesma dentro da empresa. Esse é um princípio básico de direitos humanos já colocado como um valor essencial da empresa. E quando o integrante, nós aqui chamamos os funcionários de integrantes, quando eles estão conosco, trabalhando no dia a dia, e percebem que nas reuniões, um tema importante trazido para o diálogo é, por exemplo, a preocupação com a saúde mental dos integrantes e dos terceirizados. Quando nós falamos de responsabilidade social, como foi agora, a Braskem apoiando doações no combate à fome como consequência da Covid. Quando ele vê a liderança falando da importância de fazer a devida diligência global. Quando se trata de diversidade, equidade e inclusão, enfim, todos os temas relacionados a direitos humanos, ele percebe que isto, de fato, é valor e está sendo concretizado no dia a dia. Isso aumenta o engajamento, isso aumenta o orgulho de pertencer à organização e se entende que sim, se ela quer ser reconhecida como uma empresa humana, ela está no caminho. Afinal de contas, ela está respeitando o direito humano do seu integrante, né, Elaine? Não é Exatamente. só da porta para fora, né? Exatamente. Para dentro da empresa, a gente precisa primeiro reafirmar o nosso compromisso. Porque quando a gente vai para fora, se dentro nós estamos fortalecidos, fica tudo muito mais fácil. Rodrigo, como é isso no Ben & Jerry's? Você acha que a evolução aí... Acho que vocês já nasceram evoluídos, né? Essa marca ativista. Mas você acha que a evolução de vocês contribui também para esse engajamento do seu colaborador? Como é que é isso? Isso eu acho que é a essência de tudo, né? Assim, tem um exemplo, né, que uma vez eu ouvi e que foi muito interessante, que me tocou muito, que fala de vários pontos numa frase simples, que parece simples, né? Uma das nossas colaboradoras, que é uma mulher negra, trans, ela falou, olha, quando entra muitas vezes um cliente na loja, é uma pessoa que tá nas nossas lojas, e essa pessoa, no final, quando ela trata comigo e ela me chama pelo meu nome, porque ela vê meu nome, né, no meu boto, no meu crachá, ela, na verdade, ela está me dizendo o seguinte, ela está, na verdade, não somente me chamando pelo nome, mas ela está me reafirmando que ela me reconhece como gênero que eu, por muito tempo, demorei
a poder dizer que eu era, né? E isso para mim é muito efetivo, é muito bonito saber que eu posso ser, que as pessoas me reconhecem. E aqui tem 2 pontos, assim. Tem um ponto que é esse cliente, esse consumidor, né, esse fã da marca que entra na loja, é uma pessoa que sabe do trabalho que é feito do lado de fora. Então, quando ele entra, ele vê isso do outro lado do balcão, ele vê isso nas pessoas que estão ali. E nesse sentido, também é uma preocupação nossa que, muitas vezes, aquele consumidor que não se identifica com os nossos valores, que ele não entre na loja, que existem outras opções. Se ele estiver aberto ao diálogo, está tudo bem. Mas aqui eu acho que tem que ter uma clareza que o consumidor não pode estar acima de tudo. O que está acima de tudo são os nossos valores, isso é inquestionável. Eu não posso colocar uma pessoa, muitas vezes exposta a uma violência, a uma LGBTfobia, a racismo, enfim, a misoginia, porque eu tenho que vender um produto. Então, acho que aí é que está, voltamos àquele ponto anterior, que se a liderança não está de acordo com isso, isso se complica demais, porque o discurso fica uma coisa e a prática outra. Então, para mim foi muito emocionante ouvir e saber que isso se costura, que isso acontece na prática, que as pessoas que entram nessa loja também agem dessa forma inclusiva, que querem um mundo mais plural. Isso, para mim, foi talvez aquele auge, né? Aquelas coisas que você fala assim, é para isso que eu trabalho, né? Então, fiquei muito emocionado nesse momento. Total. A gente recebeu uma outra pergunta também, que eu vou passar para você, Rodrigo. Quando teremos no Brasil VPs de inclusão e diversidade, e não somente comitês voluntários? Eu acho que cada empresa tem talvez um lugar, né, ou pensa nisso de formas diferentes, em cargos diferentes. Eu acho que, sendo muito sincero, eu acho que o mercado ainda não entendeu que essa não é só uma questão de resultados, o que já seria bastante, né? Ou seja, acho que primeiro que eu acho que as pessoas nem entenderam que isso dá resultado. Acham que muitas vezes isso é um discurso prático, etc., mas diversidade, equidade e inclusão é importante, mas resultados práticos e efetivos, de fato, ele acontece. A gente sempre fala em Ben & Jerry's do currículo oculto, né? Que para a gente é de uma riqueza muito grande. O currículo oculto é basicamente as experiências que uma pessoa viveu na vida e que às vezes não são, entre aspas, curriculáveis. Né? Ou seja, as pessoas não colocam no currículo porque elas não tiveram a condição de estudar nas melhores escolas ou, enfim, fazer as grandes viagens, mas tiveram uma experiência de vida muito rica e que contribuem para o negócio. Então, nesse sentido, eu acho que não é que as pessoas não tragam grandes experiências, é que a gente espera ter sempre as mesmas experiências nas cadeiras que a gente quer que sejam ocupadas. A velha frase que eu também escuto muito, que é a seguinte: vamos ter que baixar a régua para contratar diversidade, equidade e inclusão, e aí eu falo, bom, se você só tem uma régua, aí a grande questão é a pessoa, né? Ou seja, existem milhares de réguas possíveis, né? Ou seja, de que régua estamos falando, que tipo de habilidades a gente quer na empresa. Então, eu acho que ainda existe uma parte que é entender que isso traz efetivamente resultado. 2, que é uma sociedade, não é uma sociedade que se sustenta sendo uma sociedade que só olha para um fractal, para um segmento da sociedade, achando que só essas pessoas podem ter oportunidade. Só aí já seriam 2 pontos importantes. Acho que ainda existe um longo caminho para que a gente compreenda isso na sua totalidade, a ponto de ter uma estrutura que eu diria para você, o ideal é que nem houvesse talvez uma pessoa olhando para isso, mas que isso fosse cruzado na estrutura, que todos pensássemos essa questão, porque esse é um papel de todos nós, né? Esse é um papel de quem contrata, esse é o papel do colega, esse é um papel que tem que estar no nosso dia a dia, é muito mais profundo. Então, acho que é uma discussão complexa e uma ótima pergunta mesmo. Obrigada, Rodrigo. Eu queria deixar tanto você e a Elaine, se vocês quisessem fazer considerações finais em 1 minutinho cada um. Se vocês pudessem fazer considerações finais sobre esse painel e sobre a experiência de vocês com relação à temática. Quer começar, Rodrigo? Quero sim fazer esse ponto que eu acho que a gente está aqui falando de uma linguagem, né, super difícil, etc., e tem tantas pessoas nos assistindo, né, eu acho que fazer o correto, né, a gente trabalhar por uma sociedade mais justa, precisa, obviamente, ter estrutura, a gente precisa pensar nisso de uma forma que não é um conhecimento que a gente acha que vai ter e vai fazer, mas acho que é importante a gente começar de algum lugar. Buscar, por exemplo, esse manual de boas práticas e entender o que as empresas estão fazendo pode ser uma boa forma da gente começar a agir. O ponto estamos em 2021, acho que a gente está vendo uma situação, né, de uma crise política, econômica no Brasil, no mundo, uma crise de ética, enfim, de vários pontos que não podemos estar parados e sem agir.
Para mim, acho que a sociedade que a gente vive é um grande convite para a gente entrar nessa reflexão. As empresas têm um papel de extrema importância nessa história e têm que agir, porque não existe neutralidade na sociedade. Elaine. Bom, a quem nos assiste, obrigada pela oportunidade, obrigada pelas perguntas, pela partilha com você, Juliana, e com o Rodrigo. Esse é um papel das empresas, mas eu queria também chamar para reflexão a cada um que nos escuta. Porque, de fato, esse também é um papel nosso, enquanto sociedade. Passamos por momentos tão difíceis, quase 2 anos de pandemia, onde as diferenças foram escancaradas, onde as violações de direitos humanos foram realmente desnudadas aos nossos olhos. Então, o papel das empresas é fundamental, as empresas têm esse poder de influenciar políticas públicas, de se posicionar corretamente, de fazer a diferença, de estar atenta em proteger, respeitar e remediar. Mas cada um de nós também temos esse papel de entender como deveremos, na sociedade, garantir que direitos humanos não fiquem só nas palavras, mas sim nas nossas ações. Mais uma vez, muito obrigada pela oportunidade, uma honra representar não só a Braskem, mas todos os quase 8.000 integrantes que fazem parte desta organização. Obrigada. Obrigada, muito obrigada, Rodrigo, muito obrigada, Elaine. Acho que vocês contribuíram muito para essa nossa discussão com relação ao grande desafio que é, de fato, implementar os princípios orientadores, mas que, mais do que nunca hoje, a gente pode dizer que tem crescido na agenda das empresas. Então, a minha fala final é para que as empresas não cometam o pecado da omissão, como disse o Rodrigo, para que implementem, de fato, essa agenda. Se, eventualmente, ela é uma agenda que talvez não esteja tão forte, tente construir pelo ESG, que é uma agenda que tem ido com muita rapidez, porque é inegável que todas as empresas têm um papel com relação ao respeito aos direitos humanos. E também é inegável que cada um de nós temos esse papel, como diz a Elaine. Então, a gente, como membros de diferentes empresas, também pode fazer uma diferença. Pode ser que seja pequeno, uma gota no oceano, mas a gente pode fazer a diferença. E às vezes a gente fica acuado. Mas então aqui é um chamado para que ninguém se acue. Acho que a gente tem que falar de fato o que é importante e pedir para as nossas empresas terem uma postura positiva com relação aos direitos humanos. Também queria fazer um agradecimento muito especial ao Ian, outro agradecimento a todos que participaram da publicação, ao Acnud, a todos os membros do Pacto Global e a todas as empresas que gentilmente mandaram os cases para a gente. Como eu falei antes, já está disponível a publicação, tanto no site do Pacto Global como a do Acnud, e eu convido todos vocês que participaram hoje aqui desse evento a acessar, e se vocês tiverem alguma contribuição com relação a essa publicação, pode nos procurar, que serão muito bem-vindos. Muito obrigado a todos, todas e todes, e uma boa noite para todos. Obrigada.